Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai falar sobre nossa aula que a gente citou na terça passada. Para quem quer assistir, a gente fez uma pequena introdução. Fizemos uma pequena introdução falando sobre a divindade de Jesus. Será que ele é Deus ou não é? E a gente falou que ia explicar o que esse livro, que é Jesus Deus. Foi um livro escrito por um doutor muçulmano, que o nome dele é Majid Ibn Sulaiman, que trouxe 30 evidências e argumentos falando o porquê Jesus não pode ser Deus. E como a gente falou, a gente não vai se basear somente no livro. O que o autor citar, a gente vai trazer outras evidências. Porque é um livro que é bem curto, tem 197 páginas. E a gente vai postar ele nos grupos que a gente fez hoje. A gente acabou se atrasando, tinha que fazer antes esses grupos. A gente vai postar esse livro em PDF, para quem quer ele em PDF. Tem 197 folhas. E também o interessante que ele mostra que nesses 30 capítulos, podemos falar, ou 30 evidências que ele cita evidências e argumentos que não permitem Jesus de ser Deus. Algumas evidências são mais fortes do que outras, a gente vai ver. Será que são apenas essas evidências que ele citou? Não são. Tem muito mais. Não somente elas, tem muito mais. Como a gente viu, temos versículos, centenas e centenas de versículos falando que ele é o quê? Profeta. Centenas e centenas de versículos falando o quê? Que ele fazia a vontade de Deus, que ele orava, que ele jejuava. Então tudo isso vai ser o quê? Mostrado. E como a gente prometeu, mesmo que seja um pouco longo, ou longo essas aulas, a gente vai citar o que? Do contexto. Para não chegar e falar, olha, pegou um versículo isolado. Que a gente, como muçulmano, temos que ser o que? Justos, leais. Não é tu pegar o que? Um versículo fora de contexto e falar, olha, é dessa forma. E a gente também vai ver que esse dogma, essa crença, não é uma crença que a gente pode falar o que? Herege ou que tenha heresia. Qual crença que eu falo? De falar que ele é um profeta de Deus, que ele é um mensageiro de Deus. E também entender, agora quando chama filho de Deus, isso a gente vai tocar nesse assunto. Agora os muçulmanos não acreditam que Deus tem o que? Filho. Deus o Altíssimo, que é o Criador, Supremo, Soberano, Criador dos céus, da terra, o único. Não há esposa para ele, não há filho, filha, é o único, Criador de todas as coisas. Então a gente vai ver também o que significa o que filhos, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Será que é só Jesus que foi chamado de filho? Isso é um tema que a gente vai ver. Será que isso é só para ele, ou seja, o Filho, como a gente vê, sobre a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, que é Deus também, segundo os trinitários. E a gente vai ver o que? Será que Filho, essa palavra, foi dada só para Jesus, ou outros povos foram chamados o que? De filhos de Deus? Isso aqui é importante, esse tema, a gente tocar. Claro que a gente quer falar sobre a divindade de Jesus, se ele é Deus
ou não é? A gente vai ter que tocar o quê? Na Trindade. Será que essa crença, ou seja, a Trindade, a crença na Trindade, já existia no primeiro cristianismo primitivo? Outro tema que a gente vai tocar. Será que eles sabiam dessa crença? Ou surgiu no concílio? Isso aí a gente vai ver. Claro que a gente não vai tocar em outros assuntos porque vai sair um pouco do foco. Então a gente vai deixar, por exemplo, os evangelhos, o Novo Testamento, quando ele foi feito. Será que esses evangelhos, esses quatro, já existiam no tempo de Jesus? Será que essas pessoas que escreveram os evangelhos eram mesmo companheiros de Jesus? Isso é interessante, a pessoa quer saber, mas não tem como a gente entrar nesses assuntos porque vai sair o que do foco do tema. A gente vai lidar com a Trindade por quê? Porque ela faz parte o quê? Desse tema. Quem que tornou ele, como a gente falou na aula passada, que quer voltar e ver aquela introdução que a gente fez, vamos falar que essa é uma segunda introdução, antes de explicar o que? O livro, e também esperar para dar oportunidade, podemos falar, para as pessoas também entrarem no grupo. Agora, a gente citou na outra aula, Jesus, perante os discípulos, era visto como Deus, ou perante o povo também. Você lembra que a gente citou esse tema? Isso é muito importante a gente entender. Agora esse Messias que ele estava esperando, Mashiach, ou seja, o Messias que ele estava esperando, ungido, será que eles esperavam que era o Deus encarnado? Ou que era a segunda pessoa da Trindade? Principalmente o povo de Israel, antes de Jesus, quando eles falavam do Deus único, o primeiro dos mandamentos, adorar somente a Deus, a unicidade de Deus, eles entendiam que tinha 3 deuses em um. Agora, quando eles viram Jesus, eles esperavam Deus ou o Messias? Claro que os judeus não aceitaram ele, como a gente sabe, claro, não vamos entrar nisso. Os judeus o quê? Não aceitaram ele como o Messias, rejeitaram, renegaram ele, e os nazarenos creram nele. Como a gente sabe, no Alcorão mostra que os nazarenos, os discípulos de Jesus, não mostra a quantia deles, mas mostra que são o que? No plural. O termo vem o que? No plural, mostrando que eles são pessoas o que? Virtuosas, tementes a Deus, e que socorreram Jesus no pior momento, quando queriam o que? Matá-lo. E até a gente vai ver uma passagem dessa parecida em Lucas 13:33, a gente vai ver quando as pessoas avisam Jesus, eles vão te matar, vão te crucificar. E ele fala, não convém para um profeta morrer fora de Jerusalém. Ou seja, ele se chama o quê? De profeta, falando que ele não vai fugir, que isso é um decreto de Deus. Isso tudo a gente vai ver, a crucificação. E quando ele se tornou o que? Deus. Isso é o mais importante. Quando Jesus se tornou Deus? Que ano? O porquê disso? O porquê dessa crença? As pessoas que falaram ao contrário disso, o que aconteceu com elas? A gente vai mostrar. Arius, um grande bispo da Alexandria. Quem é esse homem? É muito importante a pessoa saber. Um homem que negou o quê? Que o pai e o filho têm a mesma natureza, ou a mesma, que a gente pode falar no português, essência. Não são os mesmos. O pai é maior, é superior, como a gente vai ver aqui em João, que o próprio Jesus fala que o pai é maior do que ele. Mas ele também fala, eu e o pai somos um. A gente vai explicar isso. Será que há contradição ou há um mau entendimento? Vai ter vários versículos que vocês vão ver o quê? Que um versículo fala uma coisa e outro versículo fala outra coisa. Principalmente os sábios e os bispos, sábios que são os pais da igreja, notaram esse o quê? Conflito entre os versículos. Não é o Ahmad que está falando, não. A gente vai mostrar de acordo com como os sábios falaram.
como a gente citou, se lembra a aula, acho que faz mais ou menos 2 meses que a gente fez a aula, falando sobre Lucas 24:19, não sei se vocês se lembram, que a gente pegou só esse versículo, e o que veio antes dele e o depois, claro, mas focamos nele mais, que é quando fala os discípulos, que é o Cleopas, ou Cleófas, e uns dizem que o segundo companheiro dele era o quê? A mulher dele, a esposa dele, mas não há evidência clara falando se é ela ou não. Mas o importante é que eram discípulos de Jesus. Essas duas pessoas eram o quê? Discípulos de Jesus. E quando Jesus pergunta para eles o que está acontecendo, eles falam que a única pessoa forasteira que não sabe, estrangeira que não sabe do que está acontecendo nesses dias. Aí depois Jesus pergunta para eles o que é. Aí eles falam, é sobre Jesus, o Nazareno da Galileia, profeta de Deus, grande em obras e palavras perante a Deus e todas as pessoas. Isso eles estão falando para quem? Para o próprio Jesus. E a gente sabe, irmãos e irmãs, que ali é o último encontro, que segundo eles, depois daquilo ele foi o quê? Arrebatado. Agora aqui é o último encontro entre ele e os discípulos. O que deveria ele fazer aqui? Ensinar, instruir os discípulos e falar para eles, olha, eu não sou profeta de Deus, eu sou o próprio Deus encarnado, eu sou 100% Deus e 100% homem. Isso a gente vai ver. Esse 100% Deus, 100% homem, quando que surgiu essa crença? Isso é interessante. E o porquê ela surgiu? Por que ela surgiu? Qual que é o propósito dessa crença? Será que é fugir de outras coisas que tem na Bíblia? Para tirar algumas contradições que há entre os versículos, falar, não, ele é 100% homem e 100% Deus. Depois a gente vai ver outra coisa. Será que é possível ser 100% homem e 100% Deus? Esse é outro tema que a gente vai o quê? Citar. Então, Jesus o que? Não fala nada. Ficou o que? Em silêncio, escutando o que eles tinham o que? Para falar. Que ele era profeta, mensageiro de Deus. Essa era a crença de quem, irmãos e irmãs? Dos discípulos. E a gente viu quem conhece mais Jesus do que os próprios discípulos. Testemunhas oculares que viram Jesus, conviveram com ele, socorreram ele, creram nele, adoraram a Deus com ele, viram os milagres, andaram com ele. Tudo isso, quem conhece mais ele? Escutaram da boca de Jesus, ouviram a palavra de Deus da boca de Jesus. E a gente vai ver também citar sobre o Evangelho. Agora o Evangelho para nós muçulmanos é o que? O livro de Deus, a palavra de Deus. Será que na Bíblia também não tem versículos que mostram que esse Evangelho não é como é citado na igreja, e sim a palavra de Deus, o livro sagrado que Deus o Altíssimo revelou para o profeta Jesus. Para o profeta Jesus, como revelou antes dele os Salmos para Davi, e antes dos Salmos revelou a lei para Moisés, a Torá revelou o que? Para Moisés, que é a paz de Deus sobre todos eles. Então tudo isso que a gente vai analisar. E vamos trazer o entendimento do que? Deles, para não falar o que eu quero entender como eu quero da minha cabeça. Não, de acordo como os sábios entenderam. Não as pessoas leigas, os fanáticos. Até o livro, o que o autor fala é interessante. Ele escreve bem na capa do livro. Isso aqui é para o fanático, para aquela pessoa que tem ideia formada entender já o assunto das aulas que vai ser. Ele fala 30 evidências científicas e lógicas para os instruídos e as instruídas apenas. As pessoas que querem o quê? Instrução. Para as pessoas que querem aprender. Para as pessoas que querem refletir. Para as pessoas que querem meditar. Esse cara, com cabeça o que formada, o dono da verdade, seja bem-vindo também. Se quiser. Se não quiser também, seja bem-vindo. Aqui a gente quer falar com as pessoas o que ele quer entender. São justas.
querem crer na palavra de Deus. Qual que é a mensagem, como a gente explicou? Qual que é a mensagem que Jesus, que a paz de Deus sobre ele, pregou, anunciou para o povo, esclareceu? Qual que é essa mensagem? Isso a gente vai ver. Será que Jesus pregou a Trindade ou não pregou? Isso a gente vai ver. Então aqui o autor está falando, olha, esse livro aqui eu escrevi, que Deus preserve ele e abençoe. Esse livro eu escrevi aqui para as pessoas que querem refletir, querem entender. E a gente vai ver também o tradutor, Samir, professor, que Deus o abençoe, também traduziu o Alcorão Sagrado, uma das melhores traduções que tem no português. A gente vai também um pouco falar sobre ele, que é o tradutor desse livro. É uma pessoa que tem muito conhecimento na língua árabe, e a tradução dele é muito boa também. Não só desse livro, como de outros trabalhos que ele fez. Que Deus o preserve e abençoe ele. Então, o autor, qual que é o foco dele? Falar com essas pessoas que querem entender, que querem refletir. A gente trouxe, desse 24:19 em Lucas, a gente trouxe mais do que 6 pessoas, sábios, explicando sobre esses versículos. Claro que a gente trouxe mais que esses 6, mas esses 6 o quê? Que eles notaram esse problema e comentaram. Os outros o que faziam? Parece que não tinha acontecido nada, passavam reto. Explica esse versículo. Passavam reto. Os que explicaram, a gente viu qual que foi a maioria das opiniões deles. Os discípulos o que? Não conheciam Jesus. Que os discípulos não eram verdadeiros crentes. Isso aí não é resposta. Isso é uma maneira de tu fugir do assunto. Porque se tu quer responder, tem que responder o quê? Uma coisa que as pessoas entendem. Lógico. Se os discípulos não conheciam Jesus, a crença dele, quem que vai conhecer? Tu, depois de 2000 anos, conhece quem era Jesus, o que ele pregou, ou as pessoas, as testemunhas oculares que estavam em sua presença? É a mesma coisa, olha, aconteceu um crime, aí o delegado está investigando, quer saber quem fez esse crime, começa a chamar as pessoas. Aí as pessoas falam que estavam presentes, as testemunhas oculares, que viram o acontecimento, começaram a contar as versões delas. Aí chega uma pessoa, olha, delegado, sabe de uma coisa? Eu sei quem fez isso. Sério? Sim, sei. Foi o fulano de tal que fez isso. Delegado, tá bem. Qual que é a tua evidência sobre isso? Você viu? Você estava presente? É baseado no que essa sua opinião? Para te falar a verdade, delegado, eu nem estava presente. Como assim? Nem estava presente. Isso aqui aconteceu o quê? No estado de São Paulo? Eu estava lá no Amazonas, lá na floresta. Como assim? Estava lá. Mas me disseram que quem fez isso foi o fulano. O delegado vai julgar essa pessoa, vai prender essa pessoa, de acordo com o que ele falou a essa pessoa, que disseram. Ou seja, uma pessoa que nem não sabe o que, nem a própria língua, o aramaico, siriaco, que Jesus, capaz de Deus sobre ele, falou. Bem depois de 2000 anos, e que é o quê? Falar que os discípulos são errados, que eles não entendem nada. Quem entende é quem? Que vem depois de 2000 anos. Ele entende. Ele entende a crença de Jesus. Ele entende o que Jesus pregou. Então a gente vai ver, mesmo eles sendo o que? Modificados. Isso não é as minhas palavras. Não sou eu que falo isso. São sábios que estudaram, tanto agnósticos, tanto cristãos verdadeiros que falam a verdade, falam que muita coisa que foi acrescentada. Foi coisas que foi tirada. Isso a gente mostrou numa aula, simplificando. Por exemplo, que a gente sempre cita esse, porque o Mateus é o que mais fala sobre as profecias. Mateus, no evangelho dele, ele fala o quê? Sobre as profecias anteriores, que é para Jesus. Mas se a gente voltar para ver essas profecias, não se encontram no Antigo Testamento.
não se encontram, não tem essas profecias. É uma dessas duas coisas. Ou o que Mateus está falando foi tirado do Antigo Testamento, removeram, ou Mateus não está falando o que? A verdade. É uma dessas duas coisas, não tem terceira. Ou é isso, ou é isso. Ou foi tirado de lá, ou o que ele está falando o que? Não é uma realidade, não é uma verdade. Isso a gente citou. Então tudo isso a gente sabe. Versículos que foram o que? Acrescentados pelos copistas, principalmente para provar a Trindade, que a gente vai ver isso, principalmente em João, foi o que? Acrescentado alguns versículos. Não é o que falo, são sábios que estão falando isso aqui, os manuscritos não tem. Isso aqui foi acrescentado depois de anos. Acrescentar esse versículo. Por exemplo, em Marcos, os últimos 12 versículos não faz parte dos manuscritos, que fala sobre a ressurreição. Tudo isso a gente vai o que? Analisar por cima. Por quê? Porque não é o foco o que? Da aula, mas mostrar que não é tudo que está ali o que foi revelado. É outra coisa, como a gente já citou também, e citamos mais uma vez, quem que escreveu dos evangelhos, não fala o que foi o Espírito Santo. Quem que falou, que a gente sabe que tem 27 livros, quem que falou? Paulo. E a gente vai trabalhar muito o que? Com as afirmações de Paulo. O que Paulo afirma? O que ele nega? É interessante a pessoa saber e comparar com o próprio Jesus. O que Jesus fala? O que Paulo fala? A gente vai trazer uma aula falando isso. O que Jesus afirmou? O que Paulo negou? O que Jesus negou? O que Paulo afirmou? Ou seja, ao contrário. Um fala uma coisa e outro fala outra. E o resultado a gente vai ver. Qual que é a opinião que se estabeleceu? A opinião de Jesus ou a opinião de Paulo? A opinião de Paulo que se estabeleceu. Então tudo isso a gente vai o quê? Analisar. A gente citou alguns versículos, não conseguimos terminar na última aula. A gente começou falando sobre Êxodo. Também citamos que o profeta Moisés diz: agora sei que o Senhor é o maior que todos os deuses. É o maior que todos os deuses, porque Ele é o único Deus verdadeiro. É o único que merece ser adorado. É o único digno de adoração. É maior que todos os deuses. Os outros deuses são o quê? As outras divindades são o quê? Falsas, mentirosas, não beneficiam em nada e não prejudicam em nada. O único que beneficia é Deus Altíssimo. Que o ser humano só pode te prejudicar se Deus Altíssimo que permitir. Se Ele não permitir, o ser humano não pode fazer nenhum mal contra você. E se Ele quiser te beneficiar, também Ele não poderá. Só aquilo que Deus Altíssimo que decretou, com a permissão dEle, o Altíssimo. Então, agora sei que o Senhor é o maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Quem que libertou? Quem que libertou o povo de Israel? Deus Altíssimo. Mas enviou quem para libertar? Moisés, para libertar. Agora, libertar, a gente pode falar o que também? Salvou. Moisés, podemos falar que ele é salvador? Sim, ele salvou o povo de Israel. Mas ele em si salvou ou com a permissão de Deus Altíssimo? A salvação verdadeira é de Deus Altíssimo. Tanto que a gente vê em 43:11, Isaías: eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. E fora de mim, outra tradução, não há Salvador. E também 45:21-22, mesma coisa. Deus afirma que Ele é o único Salvador. Moisés salvou com a permissão de Deus. Deus o enviou para salvar, para libertar o povo de Israel do faraó e seus soldados. Por que a gente também, uma pergunta que a gente vai fazer depois, quando tocar no assunto da salvação. Será que é porque Jesus salva, Ele foi visto como Deus? Isso é interessante a pessoa que
ler esse tema e entender. Se a gente afirmar que Moisés salvou, mas a gente entendeu que ele só salvou porque Deus o que? Permitiu. Deus que enviou ele. Na verdade, quem salvou o povo de Israel foi quem? Deus Altíssimo. Moisés foi o que? Uma ferramenta apenas. Correto? Agora, por que Jesus não pode ser essa ferramenta? Ele por si salva. Isso é interessante. Ele por si salva. Ele é o Salvador. Agora, uma pergunta lógica. Aquele que não consegue se salvar, pode salvar? Aquele que não consegue o que? Se salvar, ser livrado de algum problema ou de alguma coisa que aconteceu numa situação que ele se encontra, ele pode salvar as pessoas? E que essa salvação é muito maior daquilo que ele não conseguiu o quê? Se salvar. Para não vir um cara, não, mas isso não tem lógica o que está falando. Pode vir um querer refutar. Tudo bem, seja bem-vindo. Vai falar para ti, olha, isso que tu está falando tem lógica. Tu pode não salvar numa parte e salvar em outra. Tudo bem. Mas se essa salvação que você está falando é muito maior do que isso que você não está conseguindo nem se salvar. Então é impossível ele salvar. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver até se ele foi crucificado ou não. Isso é importante, esse assunto. Agora na cruz, como foi citado, quando ele estava na cruz, ele clamou ou não clamou? Ele estava alegre, feliz, estou me sacrificando. É a mesma coisa os heróis que a gente vê, né? A pessoa que fica feliz. Olha, eu vou ser martirizado, vou ser mártir, vou morrer, mas eu vou salvar, por exemplo, 1000 pessoas. Vou salvar o meu povo. Eu vou salvar o meu povo. Ou seja, um ato de heroísmo. A pessoa fica feliz. Porque quantas almas ela salvou? Mas agora Jesus, dentro da cruz, quando estava na cruz, ele estava feliz ou triste? Isso aqui é uma pergunta que a gente vai ver. E quem ele clamava ali? Oh meu Deus, até falou em aramaico, isso a gente vai ver. Ele está chamando a quem? Tem como alguém, logicamente a gente está falando, olha, eu creio dessa forma. Tudo bem, a gente respeita a tua crença. A gente está perguntando logicamente o que o ser humano entende. O cérebro, essa grande dádiva de Deus Altíssimo que concedeu para nós, é para o quê? Para a gente refletir, meditar. E todos nós possuímos essa lógica. Agora ele, quando está chamando alguém, oh meu Deus, por que me abandonaste? Ele está reclamando que foi o que? Abandonado, desamparado. Ele está falando com quem aqui? Com ele mesmo? Se a gente falar que ele é Deus, para que vai chamar Deus? Tem como o Ahmad falar com o Ahmad? Agora eu vou passar na rua conversando, sozinho. Aí vocês vão olhar para mim, ó, esse cara enloucou. Primeira coisa que vocês vão falar, agora conversando com ele mesmo, tem lógica isso? Ou seja, ele está falando com outro. Oh meu Deus, por que me abandonaste? Jesus enxergava o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, o Criador dele, como a gente vai ver que ele é uma criatura. Ele via ele como o quê? Como Deus. O que poderia salvar ele naquela situação. Por que ele não chamou outro? Ali quem que poderia salvar ele? Deus. Por que me abandonaste? Quando tu fala, olha fulano, por que tu me deixou, fulano? Naquela situação, quando tu fala isso para a pessoa, porque tu crê que essa pessoa conseguiria te ajudar, te auxiliar. Na verdade, tudo isso a gente vai ver. Por que ele falou essas palavras? E vamos ver se bate o que? Com a própria Trindade. Se 3 em 1. E vamos ver essa crença. Será que essa crença só existiu o que? No tempo
cristianismo ou já existia nos povos egípcios, indianos, persas? Será que essa crença já não era o quê? Conhecida por eles? Por muitas religiões pagãs acreditavam nessa crença de 3 em 1. 3 pessoas em 1. E a gente vai perguntar, essas pessoas, quando a gente fala, isso é um modo de não responder uma pergunta. Qual que é a pergunta? Quando tu faz um círculo, imagina um círculo, vocês. E dentro desse círculo a gente escreve o que? Deus. Dentro do círculo. E a gente faz o que? Vamos fazer uma linha para cá, uma linha para cá e uma linha para baixo. Aqui a gente escreve o que? O Espírito Santo. Aqui a gente escreve Jesus. E aqui a gente escreve o que? O Pai. O que? O Filho, o Pai. A gente vai perguntar o que? Quem é esse aqui? O Pai é Deus? Vou falar para ti sim. Tá bem, correto. O Filho é Deus? Sim, correto. O Espírito Santo é Deus? Sim, correto. Eles falaram o que? Deus, Deus, Deus. Quantos deuses a gente tem aqui? Logicamente 3. Porque esse é Deus, esse é Deus, esse é Deus. Todos eles são o que está no círculo. Deus. Por que não falam deuses? Singular, Deus. Plural, deuses. Logicamente falando. Mas para mim fugir dessa palavra, o que eu vou fazer? Vou chamar de pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Para não usar o que? Essa palavra, esse termo. Porque sabe que esse termo o que é? Politeísmo. Sabe que esse termo é o que? Idolatria. Não vão querer falar. Incredulidade. Paganismo. Então isso a gente vai ver. Logicamente a pessoa consegue entender isso. Vamos trazer bispos sábios que falam é irracional. Não tem lógica, não tem como entender isso. É pela fé. Vão ter que responder. Esse é o melhor que responde. É pela fé. Agora Deus Altíssimo, quando concedeu o cérebro para o ser humano, é para ele raciocinar, refletir, meditar, ou é só como os animais, só ter e não fazer nada, ser irracional? Se revelou a palavra, a gente vai ver isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que a palavra de Deus o que é? Clara, sem confusões. A confusão é do homem, o mau entendimento é do homem. E até no Novo, em Pedro, a gente vai ver que Deus proíbe, mostrando que a gente não pode o quê? Entender a palavra com o entendimento particular da gente. Esse é meu entendimento, é como eu entendo, é o que está ali. A gente tem que entender o que está ali, não é tu entender do teu jeito. Aqui quando fala, por exemplo, em Deuteronômio 6:4, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu vou entender do meu jeito. Aqui, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui ele está falando da Trindade. Que jeito? Não, está falando da Trindade. Mas explica isso, traz uma evidência que o povo de Israel, que Moisés, que vai dizer sobre ele, sabia o que é da Trindade. Tem como provar? No Antigo Testamento, isso a gente vai ver. Se tem como provar com um versículo explícito, esclarecedor, claro, que Jesus existe no Novo Testamento. Não consegue. Imagina provar a divindade dele. Muito mais difícil. Estou falando com pessoas que querem o que? Entender. Refletir. Se tu não consegue, prestem atenção, irmãos e irmãs. Eu falo com uma língua bem fácil para todo mundo entender. Se tu não consegue, agora vou falar que essa caneta escreve ou não escreve? Vamos falar, escreve. Tá bem. Mas se eu não consigo provar a existência da caneta, eu vou provar a escrita dela. O que eu tenho que provar antes? A caneta, se ela existe ou não. Tu quer me provar a divindade? Tu não consegue provar nem ele dentro do Novo Testamento. Do Antigo Testamento. Pensa, reflete. Então é muito mais difícil, isso é para quem quer o quê? Entender. Tu provar a existência dele
porque tu não consegue, é difícil. Imagina provar a divindade dele dentro do Antigo Testamento. Muito mais difícil vai ser. Como a gente vai ver, não tem como. Qualquer cristão, qualquer pessoa que estuda, sabe isso. Vai falar o que com clareza e certeza. Não tem como provar. Um versículo que eu falei, explícito, claro, que quando tu lê a mesma coisa aqui, quando a gente lê, é Jesus Deus, ninguém vai entender, é Jesus profeta. Tem alguém que vai entender isso? Isso aqui é uma frase o quê? Explícita, clara, que todo mundo que lê, a gente pode trazer o quê? 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, sentar com elas, o que tu entende daqui? Está perguntando se Jesus é Deus. Tudo bem, todo mundo vai entender isso. Vai ter uma pessoa que vai falar, não, aqui está perguntando se Jesus é profeta de Deus, se Jesus é carpinteiro ou é mecânico. Alguém vai perguntar isso? Vai falar isso, vai entender dessa forma? Ninguém vai entender, irmãos e irmãs. Todo mundo vai entender da mesma forma. É Deus ou não é? A gente quer um versículo dessa forma. Tem? Não tem. E se tiver, trazem. Estamos aqui para escutar. Não falamos que somos donos da verdade. Estamos aqui o quê? Para escutar. Se tem um versículo claro, não vão me trazer o que? Façamos, no plural. Isso aí a gente vai falar, claro, para não falar, ele citou essas coisas, não quis citar o que? Os versículos. A gente vai citar um por um. Façamos, o homem, nossa semelhança, tudo vamos citar. Agora esse façamos, olha como a gente quer facilitar para a pessoa entender. Vamos falar que não é um plural majestático. Não é um plural para exaltar o Senhor. Não é um plural que é para engrandecer o Senhor. É o plural como vocês querem. Do jeito que vocês entendem. Mas uma pergunta. O plural, tanto no hebraico, é de 2 pessoas para mais ou não é? Vai falar assim, tudo bem. Até no português. Quando tem 2 homens, a gente fala o quê? 2, não vamos falar o quê? Homens. A gente fala não, os homens, sendo ele 2, 3, 4, para cima. Agora a gente pergunta, quando a gente fala façamos, está o quê? No plural. Tá bem, concordo com você, que não é um Deus, é quantos você quiser. Mas me mostra que me especifica aqui um versículo, além desse, porque aqui tu não tem evidência, além desse, que esclarece que são quantos? 3, não 4, não 5, não 2, não 7, não 10, não 200, que você quiser, esclarece. Tem como? Tem como esclarecer? Mostrar que são 3. Tudo isso que a pessoa quer refletir. Isso aqui a gente renunciou, facilitou para a pessoa o quê? Continuar falando. Porque se a gente parar para falar sobre as línguas semíticas, isso aqui é uma coisa normal, tanto no árabe como no aramaico como no hebraico, tu vai enxergar isso. É uma coisa normal da língua, faz parte. E até no português. Tem o que é o plural majestático, mesmo tu falando que é uma pessoa, para exaltar. Como às vezes a gente tem no Corão que é, e nós revelamos, e nós criamos. Ali o que é? A palavra está no plural, o verbo, que é o plural majestático. Mas o sentido dele, o que a árabe entende que é o que? Eu criei. Eu revelei, qualquer um entende. Mas foi dado no plural para o que? Exaltar a pessoa que está falando e engrandecer. Mostrando a majestade da pessoa. Isso qualquer pessoa entende. Quem entende a língua, não adianta tu querer entender o que? O teu entendimento. O teu achismo, deixa para ti. Ninguém está aqui querendo falar o que é achismo. E sim evidências e sábios. Que são respeitados. São entendedores da Bíblia. Não é qualquer pessoa que vão citar isso. E até agnósticos a gente vai ver qual que é a opinião que é deles sobre esses versículos. Então, continuando, se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade, tanto no Instagram
como no Facebook, para o que perguntar. Tem alguma crítica para fazer, sinta-se à vontade. Não concordou com algo, tudo bem, a gente sabe. Se a pessoa o quê? Não tem como tu concordar o quê? Com tudo que a pessoa fala. Isso é o quê? Claro. Não concordei com algo, sinta-se à vontade o quê? Em falar. Quais são essas evidências? O irmão pode citar uma delas? Quais são o quê? Essas evidências. Sobre o quê? Pergunta para ele. Sobre a divindade de Jesus? Várias, a gente vai citar. O Islã, ele é um profeta, mensageiro de Deus. A gente vai citar isso. Hoje, como é uma introdução, irmãos e irmãs, não acho que vai ser algo que a gente falando. Hoje a gente falou um monte de assunto. Depois a gente vai começar a especificar. O tema de hoje, por exemplo, quando que surgiu a divindade de Jesus? Vamos só falar sobre isso. Jesus é um profeta na Bíblia. Vamos só falar sobre isso. Jesus exaltava a Deus, glorificava a Deus. Vamos falar sobre isso. Jesus jejuava. Vamos falar sobre isso. Cada assunto, cada tema a gente vai trazer sozinho, para a pessoa o que? Entender. Esse Deuteronômio, a gente vai trazer ele sozinho, não acho que a gente vai ler ele só como lemos aqui. Vamos trazer também entendimento o quê? Dos judeus, que entendem a língua, né, hebraico. Agora tu vai entender melhor do que eles. Agora chega um cara, deixa eu dar um exemplo, para as pessoas do que acordarem um pouco. Tu é brasileiro, nasceu no Brasil, nativo, estudou na universidade, é formado lá nas melhores universidades do país, tem doutorado na língua portuguesa. Aí chega um estrangeiro, um americano. Estudou o quê? 1 ano, 2 anos naquele instituto, que é para aprender o quê? A língua portuguesa. E quer o quê? Ensinar esse professor. O que é o português? Não é ensinar em evidência, em livros. Olha, tem um poema que foi escrito por tal, que mostra a língua portuguesa. Tudo bem, a gente aceita de qualquer pessoa. Isso é uma evidência. Mas não, é o entendimento dele, da língua. O que vai falar o professor? Não vai nem falar com ele. Qual que é a tua pergunta? O que tu quer significar com isso? Está pedindo perdão por eles. Isso que está querendo dizer? Está querendo dizer que ele estava falando com quem? Com Deus. Isso a gente vai citar, Tati. Tudo isso que a gente vai citar aí, esse versículo, outro, porque me abandonaste também, perdoa eles, não sabem o que eles fazem. Tudo isso a gente vai citar. O que a gente está falando? Aí ele chega para esse professor o quê? Ele que entende a língua portuguesa. Ele entende. Ele que sabe o português, e aquele professor que tem doutorado, nativo na língua, não entende. Quem entende é quem? Ele que aprendeu o quê? Em 2, 3 meses, ou aprende o quê? O hebraico bíblico, que vai falar para ti o quê? Que entende hebraico. Então a gente vai ver também o entendimento o quê? Os próprios judeus para esses versículos. Será que um deles, também o que a gente fala? Vamos ver o outro lado também, para não ver só o nosso lado. Vamos ver o outro lado. Vamos ficar neutro agora. Os judeus entenderam um Deus único. São o que? Judeus. Conhecem a língua, o hebraico. Será que tem dentro do judaísmo, interessante essa pergunta, alguém, alguma denominação que entendeu uma trindade nesses versículos da Torá? Interessante. Será que algum judeu entendeu isso? Uma trindade? Porque se falar que não existia, ou seja, Jesus não era Deus, por exemplo, no tempo de Moisés, acabou a trindade. Ele vai ter que falar o quê? Não, que existe. Sempre existiu, não é uma criatura. É isso que a gente vai ver depois. Uma aula vai ser, ele é uma criatura ou não é? Ele foi criado ou não é? Como é em João 1,14. Você fez a carne. Quem que fez a carne? Tudo isso a gente vai o quê? Analisar. Então, será que tem, aqui é uma pergunta, será que tem uma das denominações e judeus que entenderam desses versículos como 6,4 ou do Êxodo 18,11, que entendeu que aqui está falando Moisés de uma trindade? Isso é interessante. Será que quem escreveu
a gente sabe, para nós, a nossa crença, que a Torá foi revelada por Deus para Moisés. Não quer dizer que essa Torá que está presente hoje é ela, mas estou querendo dizer quem escreveu, vamos falar assim, para não falar, olha, está apoiando o que? A Torá. Vamos falar quem escreveu a Torá, conhecia essa trindade, quem explicou ela. A Torá oral, vamos trazer os rabinos, eles entenderam dessa forma, eles entenderam que eram 13 em 1 ali. Tem alguém que tinha essa crença? Ou ela surgiu depois? Tudo isso tem que ser analisado, não dá, eu entendi aqui que são 13 em 1, tudo bem, tu entendeu dessa forma, mas como que tu vai provar isso? Baseado no quê? Qual o fundamento que tu tem para conseguir comprovar isso? Tanto da língua hebraica, quanto do entendimento dos sábios. Moisés entendeu dessa forma, Arão entendeu dessa forma, Josué entendeu dessa forma, Isaías entendeu dessa forma, Elias entendeu dessa forma. Como que eles entendiam? Ou entenderam que o único Deus verdadeiro é o Senhor, que se prostrava só para o Deus verdadeiro, o único, o Senhor, como Jesus também fazia a mesma coisa. Que aí é a aula que a gente fala sempre, o que os profetas pregaram? A unicidade de Deus ou a trindade? O que os profetas pregaram? Se ele veio da linhagem deles, Jesus, que eu falo sobre ele, vem da linhagem de Isaac, de Abraão, de Davi. O que eles pregaram os antepassados a ele? Deus é único, a mensagem de Deus é única. Durante todos esses séculos, o que os profetas pregaram? Vamos falar que a gente concordou que eles pregaram a unicidade de Deus. Noé, Abraão, Moisés, Davi. Aí quando chega em Jesus, prega o quê? Uma trindade. Vamos ter que falar também no batismo, porque é uma das evidências das pessoas, o quê? Trinitárias, sobre o batismo. Que ali ele manda batizar em Mateus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver como João Batista batizou também. Não adianta pegar só um versículo 1 e esquecer os outros batismos. E quando manda batizar o quê? Com fogo. E no nome do Filho também. Somente. Essas divergências que há no batismo, o que significa? Esses tipos de batismo também vamos analisar. Será que é uma crença desde o Antigo Testamento, podemos falar, ou seja, os profetas praticaram esse batismo? Também é uma coisa que a gente deve o quê? Analisar. E ver também se esses versículos o quê? São autênticos. São autênticos. Tudo isso a gente vai o quê? Citar. Alguém ficou com mais uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. São vários os versículos que a gente vai citar. Os argumentos, as evidências, vamos citar em cada aula. Segundo a Bíblia, tem bastante João. Agora, João, batizou Jesus no nome de quem? Jesus? Ali não diz. Ele não diz que ele batizou o quê? Em nome do Pai, do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo. E do Filho, o Filho está ali. O filho era ele. É ele mesmo. Vai batizar o nome do Filho. Foi dele que falou que não é digno de desabação da área. João. Foi João. E foi o próprio João que batizou Jesus. Se fosse para batizar na Trindade, Ali a gente vai citar essa passagem. Olha aqui. Agora, já que ele tocou nisso, João faz uma comparação com quem? Ele se compara com quem? Com Jesus. Que ele não é digno nem de quê? Desabação da área. Está se comparando com quem? Com menos do que Jesus. Com Jesus. não, menos, né? Eu sei, ele está falando que Jesus é melhor. Não há problema nisso. Mas tem uma coisa que as pessoas deixam passar. Agora o ser humano em si, João, é um ser humano, uma criatura, o último profeta, segundo eles, que a paz de Deus sobre ele, é um profeta para nós, João. Não é João Batista, é João, Yahya. Agora a gente presta atenção. Se João se comparou com Jesus
o ser humano não se compara o quê? A não ser com ser humanos aí, igual ele. Agora o ser humano vai se comparar com Deus. Para ele se permitir se comparar com Jesus, fazer essa comparação, mesmo exaltando Jesus, porque Jesus é melhor que ele, a gente sabe disso, mas ele tentando se comparar com Jesus, ele tinha Jesus como o quê? Uma criatura de Deus, um ser humano que nem ele. Como queria se comparar com Deus? Tu já viu um ser humano querendo se comparar com Deus? Não existe. Não faz parte o quê? A gente pode falar da ideologia do ser humano, como que a gente pode falar? Raciocínio, pensamento do ser humano que querer se comparar com Deus. Se compara com algo que igual a ele, menor do que ele, mas vai se comparar o que com Deus? Isso a gente vai notar, essa comparação. Porque ele fez essa comparação. E até perguntam para ele se ele é o profeta esperado. Se a gente vai ver, fala o quê? De profeta esperado, e não do Deus encarnado. E tem as profecias, a gente vai ter que tocar nela, que são as profecias que estão em Isaías, e outras em Salmos, que eles trazem também, querendo afirmar que é para Jesus. Agora em Isaías 53, a gente vai analisar, claro, a gente vai ver de quem estão falando ali. Será que é mesmo de Jesus? E outra coisa, vamos falar que o Messias esperado é o que? É Jesus. Segundo essa promessa, nós muçulmanos o que? Não cremos nessa promessa, que vai vir um Messias, não cremos dessa forma, como está ali escrito. Cremos que ele é o Messias, que ele voltará, tudo bem, mas não como eles acreditam. Mas ali o que eles acreditam? O povo, a gente tem que entender a crença do povo sobre o Messias, que ele é um profeta e vai reinar. Fala que é Deus. Estava esperando um Deus ali encarnado, ou Filho de Deus, ou a segunda pessoa da Trindade. O que eles entendiam, o povo? Agora tu querer acabar com todo o entendimento do povo e colocar o teu entendimento acima de todo o entendimento do povo, das pessoas que conviveram. Como isso? Como é possível isso? Teu entendimento, tu vai eliminar o que? Todo o entendimento do povo. Por isso que fala, o Cleopas, quando fala para Jesus, fala, ele é o que? Profeta de Deus, grande em obras e palavra, perante a Deus. Deus enviou ele como um profeta, perante a Deus ele é profeta. Grande em obras, verdade, fez grandes milagres, não há quem nega isso. Em palavras, cada sabedoria que ele falava, ensinava, a doutrina dele, os ensinamentos dele tinham o quê? Sabedoria, eram grandes. Ele fala perante a Deus e perante todas as pessoas, perante todo o povo. Era isso que eles acreditavam. Quando ele entra com um jumento, a gente vai ver em Jerusalém, o que o povo grita? Este é o profeta Jesus, o Nazareno. O povo todo. E ele, quando faz o discurso, por que ele não critica essas pessoas? O que vocês estão falando? Isso é uma grande blasfêmia que vocês estão falando da minha pessoa. Eu sou Deus encarnado, eu sou a segunda pessoa da Trindade, eu sou 100% Deus e 100% o quê? Homem. Qual que era o melhor momento de falar? Não era no discurso? Ensinar quando o povo está reunido? Mas ele ensinou sozinho, depois pegou 10 discípulos e ensinou. E o povo, ele não foi enviado para o povo de Israel, como Jesus fala, para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Por que não notificou eles? Por que não falou para eles? Pelo contrário, o que ele escutava, ele ficava em silêncio, porque sabia que o que eles falavam era verdade, era como Deus Altíssimo que enviou ele. A gente vai ver também muitas passagens, versículos, falando só sobre aquele que me enviou, que Deus Altíssimo que enviou Jesus, como enviou Moisés antes dele, como enviou Davi, como enviou Moisés, como enviou Abraão, Noé, Ismael, Isaac, Jacó, José, Isaías, Elias, Salomão. Todos os profetas foram enviados por Deus. Para quê? Para ensinar as pessoas
para orientar as pessoas, para instruir as pessoas para o caminho de Deus. Se a gente comparar a vida de Jesus e a vida dos profetas, é a mesma coisa. A gente vai fazer essa comparação. Ele ensinando, vamos trazer os versículos citados, os versos, os evangelhos, como no Novo Testamento todo. Jesus aqui ensinando, instruindo as pessoas. Vamos trazer os profetas fazendo a mesma coisa. Isso que acontece em Deuteronômio 6,4 aconteceu também em Marcos 12,29, que a gente também vai ter uma grande aula falando sobre o que? Esse primeiro de todos os mandamentos, o principal de todos os mandamentos, o maior de todos os mandamentos. A pergunta do escriba, a melhor pergunta, quando vê uma pessoa eloquente, uma pessoa com argumento, com evidências perante os fariseus, depois ele pergunta a melhor das perguntas, a maior das perguntas. O que ele fala? Depois de ter se agradado com o que ouviu, fala qual que é maior, qual que é o primeiro de todos os mandamentos. Qual que é o maior de todos os mandamentos? Qual que é o principal de todos os mandamentos? O que seria a resposta ideal? A resposta perfeita para esse local, para essa ocasião? Qual seria? Olha, meu jovem, acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse é o maior de todos os mandamentos. Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Falou que nem o profeta que ele seguia, que seguia a lei desse profeta, que ele mesmo fala em Mateus 17,5. Não penseis que eu vim abolir, abrogar, remover, anular a lei. Eu vim para cumprir a lei e os profetas. Qual que é a lei? Lei de Moisés. E ele responde a mesma coisa que Moisés respondeu. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Citou a mesma coisa que o profeta anterior a ele, Moisés, que falou sobre ele, citou. Que todos os profetas citaram a unicidade de Deus. Esse era o ensinamento de Jesus. Esse era Jesus, como a gente vai ver. Profeta, mensageiro de Deus, enviado por Deus. E vamos trazer, é claro, todas as evidências que eles trouxeram. Para o quê? Refutar isso. Será que serve como evidência para refutar tantos versículos que não é um? Para te falar que é isolado, que é fora de contexto. Não é um ou dois, são centenas. Centenas que a gente achou até esse dia. Então, no dia 30 de agosto, a próxima semana, pode aparecer mais o quê? Mais centenas de versículos também. Lendo. Isso é o que a gente achou, que a gente chegou até ele. Claro que tem mais. Não vou falar que eu tenho todos os versículos. Tem mais, é claro. Que a gente vai ver o quê? Mostrando que ele é um servo de Deus. Um mensageiro de Deus. Principalmente Apocalipse, quando tento adorar a ele. Ele o que nega. Tudo isso a gente vai o que ver. Alguém ficou com alguma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Que pode ser considerado correto, segundo os ensinamentos bíblicos, no que se refere à morte e ressurreição de Jesus. A morte, isso sai um pouco que é da nossa... A gente pode falar um pouco do nosso assunto, mas vamos ter que tocar, tanto na morte como na ressurreição. Nós, muçulmanos, vamos mostrar, claro que cada assunto a gente vai mostrar a nossa crença primeiro. Mas, se a gente vai falar da morte, isso também é uma grande evidência dele não ser Deus. A gente vai ver isso. Por quê? E a ressurreição também é uma grande evidência dele não ser Deus. A gente vai ver que Deus possui a eternidade. Deus é eterno. A gente vai entender, segundo o que? A própria Bíblia, o que significa o que? Eternidade. Ser eterno. O que os judeus entenderam quando Deus falou que ele é eterno? Vamos voltar para o Antigo Testamento e entender. E agora surge o que? Jesus, como um Deus, a segunda pessoa da Trindade, e morre. E se a gente perguntar para qualquer pessoa,
Deus, o Altíssimo e Eterno, vai falar para ti sim, sendo essa pessoa estudada ou leica. Vai falar para ti o quê? Sim, Deus é eterno. Tu vai perguntar para ela, Deus morre? Ela vai falar para ti, nunca. Deus não morre, Deus é todo-poderoso, Criador de todas as coisas, o que tem o controle do universo, Deus, o Altíssimo. Vai responder dessa forma para ti, qualquer pessoa. Aí tu pergunta para essa pessoa, Jesus é Deus? Vai falar para ti, sim, Jesus é Deus. Tá bem? Jesus morreu? Sim, morreu, foi crucificado por nós para salvar nossos pecados. Se tu falou agora, antes, que Deus, o Altíssimo, que não morre. Tudo isso a gente vai investigar, logicamente falando, e vamos também responder. O que eles vão responder para isso? Não, mas o quem morreu é o homem. Isso a gente vai ver, se é possível. Se essa separação acontece, de se dividir, se Deus se divide, um pouco que uma parte homem, uma parte o que? Divina. Será que se reparte? E se se repartir, essa separação acontece em todo momento ou quando você quiser, ou quando você quer para ela acontecer? Ou ela aconteceu antes disso, antes da morte? Em vida aconteceu isso? Tudo isso a gente o que vai citar, e principalmente a ressurreição. Nós, muçulmanos, não cremos que ele foi morto, e nem que ele foi o que? Crucificado com Deus Altíssimo. Na Sura 4 ele nega isso. E não o mataram e também não o crucificaram. Deus afirma isso. Por quê? Tem que entender. Porque se Deus falasse que não mataram ele, pode ter alguém falar, olha, ele não morreu, mas foi crucificado, mas foi salvo. Deus nega que ele foi assassinado e também nega que ele foi crucificado. E a gente vai ver o que é a nossa crença sobre isso. E também vamos ver também, segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ou seja, perante todas as pessoas. Era Jesus que estava na cruz ali. Isso que os discípulos entenderam, que aquele que está sendo crucificado é Jesus. Será que não entraram em divergência? Quem é aquele que está na cruz? Isso tudo a gente vai ver. E também vamos trazer o que? Livros apócrifos também. Ah, mas a gente não aceita apócrifo. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas os apócrifos, eles não são o que é totalmente rejeitado, principalmente em fatos históricos. Eles são o que às vezes tido como evidência para provar algo, como a gente vai ver. E também os apócrifos são apócrifos perante a quem? Qual o fundamento que eles são apócrifos e esses são o que? Canônicos. Segundo a quem? Revelação divina. Agora, por exemplo, eu falo para ti que isso aqui é o que? É canônico. Isso aqui é apócrifo. Tu vai perguntar para mim a primeira pergunta. Segundo a quem, amigo? Primeira pergunta. Segundo a quem que tu está fazendo isso? Não, isso é o que eu quero. Isso aqui é o mais provável da nossa crença, mais perto da nossa crença. Isso aqui não é, por exemplo. Isso basta para tornar algo canônico, sagrado, só se for revelação de Deus Altíssimo, que revelou isso. Tudo que Deus revelou, irmãos e irmãs, é sagrado. Tudo que Deus não revelou, não é sagrado. É o homem que escolheu como sagrado. Isso a gente vai ver. Quem falou que isso é apócrifo e quem falou que isso é o que? Canônico. E o porquê? Porque foi 27 livros escolhidos, não foram mais. Teve livros que não iam nem entrar. E no fim entraram, como Hebreus, e a gente vai ver. Vamos ver quem escreveu também Hebreus. Então que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E facilite para nós a procura do conhecimento. Amém. E a prática do conhecimento adquirido. Amém. E que Deus perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia da gente e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. Amém. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. Amém. E facilite para nós as boas obras e aceita de nós as boas obras e faça de nós muçulmanos submissos a Deus e faça a gente morrer muçulmanos. Amém. E guie todas as pessoas à senda reta, a senda de Deus Altíssimo, ao caminho de Deus, ao caminho da salvação. E que Deus facilite a nossa entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos
e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.